Então, gente, a nossa seletiva, sou louco por ti, América, né? Eu não sei se, por já ter sido professor de projeto de vida, eu costumo muito aplicar em minhas eletivas algo que esteja voltado para o projeto de vida dos alunos, né? O projeto de vida dos alunos. E quando fui professor de projeto de vida, ouvia muito falar que o sonho dos alunos era um dia poder conhecer um outro país, conhecer a Europa, conhecer outros lugares, né? Então, o objetivo da nossa eletiva era conhecer o processo de formação geológica e social, sempre necessário para entender o porquê das diferenças culturais e físicas em um conjunto de países que, apesar de serem tão próximos, possuem hábitos muito diferentes. É muito comum ouvir entre os alunos que o projeto de vida está ligado ao conhecimento de novos lugares, viagens. Então, essa eletiva trouxe para eles a oportunidade do conhecimento diversificado dos países americanos, né? Dos países que compõem a América do Norte. Na oportunidade, tivemos a participação de Almir Lima, ele é funcionário do Banco do Brasil, daqui de São Bento, amigo meu, né? E ele colaborou com a nossa eletiva, falando um pouco da experiência dele em algumas viagens, de como foi a experiência, de como ele se preparou, quais foram os projetos que ele teve que realizar para conseguir alcançar o sonho de conhecer vários lugares pelo nosso planeta, né? E aí na foto ele até aparece em um dos lugares que foi tema da nossa eletiva, né? Machu Picchu, e já a gente vai ver uma curiosidade aí sobre lá, né? E Machu Picchu fica no Peru, e a experiência que ele conta em relação a isso aí são as mais positivas, né? Então, pensando na nossa culminância, como a gente encontra dificuldade, né, em relação ao ensino remoto, a gente pensou em trazer para vocês um jogo, na qual esse jogo ele vem trazer algumas curiosidades, né? Ele vem trazer algumas curiosidades em relação a vários países da América, não todos, mas a gente trouxe as curiosidades um pouco mais interessantes, que muita gente não tinha conhecimento, e certamente vocês que estão assistindo a apresentação da eletiva hoje, certamente nem possam conhecer também, né? Não possam conhecer a respeito desses lugares. Então, os nossos alunos aí, eu vou abrir aí para vocês agora o jogo, certo? Vocês vão respondendo aí no chat, e vamos ver aí quem tem mais tiro certo aí, se alguém já ouviu falar em uma dessas curiosidades, né? São 11 curiosidades. Eu vou parar aqui de compartilhar para apresentar novamente. Minha câmera está um pouquinho escura porque eu estou usando a câmera do meu computador e não é uma imagem muito boa, não. Só um momento que eu vou abrir o jogo para vocês. Então, gente, à medida que a gente for apresentando aí, eu vou chamando alguns alunos que vão falar sobre essas curiosidades, tá bom? Tá aparecendo aí para vocês, né? Então, eu vou abrir aleatoriamente, até porque o programa, ele embaralha, eu não estou conseguindo acompanhar aqui pelo YouTube. Eu vou compartilhar aí aleatório, até porque é misturado. Então, aí fala sobre o Suriname. E qual seria o idioma oficial do Suriname? Holandês, espanhol, francês. A gente viu aí falando sobre já sobre uma língua, né? Em uma das apresentações. E aí, qual o palpite de vocês?
Então, gente, espera aí, que deu um erro aqui. Vou abrir novamente. Aí vê que já muda, certo? Já a gente volta para essa daí. É o ponto mais alto do continente americano, considerando as Américas do Sul, Norte e Central. É o ponto mais alto do continente americano. Monte Aconcagua, Pico Bolivar, na Venezuela, Nevado Sajama, na Bolívia, ou Monte Aconcagua, na Argentina? Quem respondeu Monte Aconcagua, resposta correta, certo? Para falar aí sobre o Monte Aconcagua, queria chamar Raimundo. Certo. Raimundo tá O Monte Aconcagua é uma opção acessível para aventureiros na América do Sul. Conhecida como o Colosso das Américas, a montanha tem 6.962 metros e é a mais alta do continente, fora que fica na Cordilheira dos Andes, que é localizada na província argentina de Mendoza, que é perto da fronteira com o Chile. Ótimo. Vamos para mais uma aí, aleatória. Ela vem falando sobre a Estátua da Liberdade, né? Que está localizada em Nova York, nos Estados Unidos, e foi um presente dado por qual país? A Estátua da Liberdade foi um presente. De qual país? Holanda, Inglaterra ou França? Tempo aí para vocês responderem. Você me escuta, Declan? Vamos ver de quem foi. Quem respondeu a França aí, acertou. Eu chamo aí para falar sobre a Estátua da Liberdade. Luiz está por aí? Estou sim. Bom dia. Posso ser Meu nome é Luiz. Oi? E eu vou falar um pouco sobre a Estátua da Liberdade. Oficialmente chamada de Liberdade Iluminando o Mundo, a Estátua da Liberdade é também um símbolo de liberdade e mudança para os imigrantes que chegaram ao país em busca de uma vida melhor. A estátua, que tem 93 metros de altura, domina a Baía de Nova York e foi presente da França para comemorar o cenário de declaração de independência dos Estados Unidos. Ótimo. Beleza. Olha só, essa daí é também bem interessante, né? Foi um presente francês. Okay? Vamos abrir mais um aí aleatoriamente. Falando sobre a Amazônia, né? No Brasil. A Amazônia abrange 8 países. Qual dos países ao lado não faz parte desses 8 países que a Amazônia abrange? Vão respondendo aí no chat. Respondeu correto quem clicou, quem falou? Paraguai, né? Para falarmos aí sobre a Amazônia, queria chamar a Vitória. Vitória está por aí? Oi? Não? Então, eu vou falar essa parte dela, né? Que a Amazônia perpassa por 8 países: Brasil, Peru, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Guiana, Suriname, Equador e Guiana Francesa. 8 países além do Brasil, né? Sendo, portanto, a maior floresta tropical do mundo, com um total de 5,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Mais da metade de sua vegetação, 61%, encontra-se em território brasileiro, entre os estados do Amazonas, Acre, Amapá, Rondônia, Pará e Roraima. Então, ó, a Amazônia não é uma vegetação, uma floresta que pertence somente ao território brasileiro, não. Certo? Vamos abrir mais um aí.
País com maior número de feriados do mundo. Eita, isso é fácil, né? Qual será a resposta? País com maior número de feriados no mundo. 9 segundinhos. Resposta correta: Colômbia. Pois é, não é o Brasil, viu, Débora? Débora. O Brasil pode ser. Não conseguiu. Bom dia. Ah, bom dia, Débora. O Brasil pode ser o país das modelos, mas o país que forneceu o maior número de vencedoras nos concursos de Miss Universo. Débora. É isso aí, não. Chamei errado, Débora. Desculpa, eu estava olhando a lista aqui. Eu chamei errado. Vitória Beatriz. Desculpa, Débora. Vitória está por aí? Vitória Beatriz? Não? O Débora é outro. Eu chamei errado aqui sem querer. Desculpa, gente. Foi erro meu. Vitória tá? Para falar sobre o maior número de feriados do mundo. Então parece que ela não tá. Então, gente, a Colômbia possui um total de 18 feriados no ano. E para a alegria ser completa, o país ainda adota um sistema de transferência de data para a comemoração do dia festivo. Ou seja, quase todos os feriados são celebrados em uma segunda ou sexta-feira. Ou seja, se o feriado cai na quarta-feira, eles transferem aí o feriado para sexta ou para quarta, que é para sempre prolongar. Um pouquinho parecido com o que a gente fazia quando imprensava os feriados. Há pouquíssimas exceções que não podem ter os dias alterados, como Ano Novo, Natal, Dia do Trabalho e o Dia da Independência. A gente poderia adotar essas medidas aí da Colômbia, né? Vamos para o próximo. Ao todo, quantas capitais o Brasil já possuiu? Essa daí já foi trabalhada até em sala de aula, a gente falando do Brasil no período colonial, né? E após sua independência. Ao todo, quantas capitais o Brasil já possuiu? Acertou quem disse? 3, né? Para falar sobre isso aí, Joiciele, se estiver presente, se estiver conseguindo entrar na chamada. Joiciele. Acredito que Joiciele também não conseguiu, né? Então, o Brasil já teve outras 2 capitais, né? A primeira foi Salvador, na Bahia, que ocupou o posto entre 1549 e 1763. Depois o título passou para o Rio de Janeiro, até seguir para Brasília, né? Então, foram 3 capitais: Salvador, Rio de Janeiro e, atualmente, Brasília. Vamos para mais uma. Uma das características marcantes em muitas áreas da América do Sul são as altitudes. Qual dessas é a capital mais alta do mundo? Qual dessas é a capital mais alta do mundo? Do mundo, não é da América não, hein? Capital mais alta do mundo. Acertou quem disse? La Paz, a Bolívia, né? Para falar um pouco sobre a capital mais alta do mundo, chamar Ingrid, se tiver conseguido entrar. Estão me escutando? Estamos, Ingrid.
La Paz, ela é a capital mais alta do mundo. Ela é situada em média entre 3.670 metros acima do nível do mar. E além disso, a sua altitude varia entre 3.250 a 410 metros. E ela é rodeada por montanhas que pertencem à Cordilheira dos Andes, e a cidade ainda foi erguida dentro de um vale. El Cordillera dos Andes, gostei. A Ingrid já morou na Argentina, manja aí no espanhol. Obrigado. Vamos para mais uma. Já está passando um pouquinho aí do tempo de apresentação, mas vamos lá. Machu Picchu é simplesmente a atração número 1 do Peru e talvez da própria América Andina. Seu nome significa o quê? O que será que significa Machu Picchu? Montanha velha, montanha que dorme ou montanha alta? Acertou quem respondeu. Alternativa A. Significa montanha velha. Para falar aí sobre Machu Picchu, queria chamar a Andréa. Por aí, Andréa. Oi, bom dia, estão me escutando? Oi, Andréa. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos. Machu Picchu é simplesmente uma atração número do Peru, ou talvez da própria América Andina. Machu Picchu, que é uma língua quechua que significa montanha velha, está localizada sobre uma montanha de granito e abriga impressionantes construções erguidas com pesados blocos de rocha. Muito obrigado, Andréa. Vamos agora falar um pouco aí, né, sobre o México. E no México é considerado o principal templo da Igreja Católica no continente americano. O México possui o principal templo da Igreja Católica no continente americano. Que templo é esse? Qual seria esse templo? Basílica de Guadalupe, São Pedro ou Aparecida? Acertou quem disse Basílica de Guadalupe, né? Para falar um pouco aí sobre a Basílica de Guadalupe, queria chamar a Paula, se ela estiver aí na chamada. Bom dia. Estão me ouvindo? Estamos. O Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe é considerado o principal templo da Igreja Católica no continente americano e um dos mais visitados do mundo, recebendo cerca de 20 milhões de fiéis anualmente. É uma curiosidade a respeito disso, né? Que ela só fica atrás da Basílica de São Pedro no Vaticano, né? A próxima, o Chile. Falando sobre o Chile. O Chile possui um dos desertos mais áridos do mundo. Como ele se chama? Gobi, Kalahari ou Atacama? Um dos desertos mais áridos do mundo. Acertou quem respondeu a alternativa C, certo? É o Atacama. Para falar sobre o deserto mais árido do mundo, queria chamar Anderson. Anderson está por aí? Posso ser que não tenha conseguido entrar. Anderson? Então, vamos lá, gente. Então, o deserto mais árido do mundo, que fica no Chile, um dos mais áridos do mundo, que fica no Chile, né? Alguns estudiosos afirmam que uma área do deserto do Atacama passou incríveis 571 anos sem cair nenhuma gota de chuva, né? Outro detalhe sobre o deserto do Atacama é que as temperaturas podem variar de 40 graus Celsius ao dia e 0 graus Celsius à noite, né? Essa disparidade aí de temperatura. Dias quentes, noites frias. Aí agora é para saber qual foi o país que forneceu o maior número de vencedoras no concurso de Miss Universo e Miss Mundo.
qual o país que já forneceu o maior número de vencedoras no concurso Miss Universo e Miss Mundo? Venezuela, Brasil ou Canadá? Acertou quem chutou a alternativa A, Venezuela. Agora sim, para falar sobre o país que mais forneceu Miss Universo aí e Miss Mundo, queria chamar Débora. Agora sim, Débora. Bom dia, agora sim, né, Diclis? O Brasil pode ser o país das modelos, mas o país que forneceu o maior número de vencedoras nos concursos de Miss Universo e Miss Mundo foi a Venezuela. Os concursos de Miss lá são uma verdadeira mania no país. Exatamente, né? É como se fosse uma Copa do Mundo. O concurso de Miss Universo chega a ser até como uma Copa do Mundo lá, de tamanha tradição que existe no país. E por último aí, a nossa última curiosidade, agora sim falando sobre o primeiro que a gente apresentou, o idioma oficial do Suriname. Embora Suriname fique localizado na América do Sul, né? Qual o seu idioma oficial? Holandês, espanhol, francês? Não apresentou aí, não. Para falar aí sobre o idioma oficial de Suriname, queria chamar... Espera, deixa eu achar aqui na lista. Parece que sumiu aqui da minha lista. Quem ficou com essa parte, gente? Sou eu. Tá me ouvindo? Tô. Opa, apareceu aí. Fala, pode falar. Talvez a maior surpresa fique por conta do idioma oficial do Suriname, o holandês. Neste pequeno caldeirão cultural sul-americano, cerca de 60% da população fala esta língua. Opa, obrigado, viu? Sumiu aqui da minha lista e deu um errinho. Gente, é isso aí, passou um pouquinho do tempo. Obrigado pela participação dos meninos aí que participaram e obrigado a participação de todo mundo aí que assistiu. E até a próxima relativa.